E eu quero refletir com você sobre esse tema: os ladrões da nossa alegria. Quem sabe você que está me ouvindo, você foi assaltada, roubaram a sua alegria e você está vivendo constantemente nessa angústia, nessa tristeza. E eu quero introduzir fazendo-lhe neste momento a seguinte pergunta: você é uma pessoa feliz? Sim, meu querido, querida, você é feliz? Somente quem é feliz pode ser alegre. Uma pessoa infeliz é uma pessoa triste. A felicidade não depende de circunstâncias. A felicidade não está baseada naquilo que o homem tem. A felicidade é algo que brota da alma. E todo aquele que tem Jesus Cristo é feliz, é alegre. Será, gente, que dá para ser feliz, alegre? Você que está neste momento ouvindo este programa e diz: você não sabe, pastor Eugênio, os problemas que eu tenho enfrentado. Você não sabe a vida que eu tenho levado aqui em casa. Os problemas que eu tenho são demais. As dificuldades que eu enfrento. Será, irmãos, que dá para ser feliz neste mundo de desigualdades, de tantas tragédias, de tantas lágrimas, de tantas injustiças, de tantas notícias trágicas que chegam até nós pelos telejornais diariamente? Nesses dias de corrupção no país, nesses dias de violência, de assaltos, nesses dias de crise política, de tanta corrupção, violência e violência. Então eu quero perguntar para você: será que dá para ser feliz? Existe um hino que demonstra isso. O hino 108 do Inário Presbiteriano diz: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como ser feliz? Você que perdeu seu marido, você que perdeu sua esposa. Quantas famílias marcadas pela separação? Será que dá para ser feliz? Uma família marcada pela separação. Como ser feliz na separação? Como ser feliz sendo que alguém perdeu a esposa, perdeu o marido? Como ser feliz na perda de uma mãe? E existe um hino aqui no Inário nosso presbiteriano que fala o seguinte, o hino 108: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando o autor deste hino escreveu este hino, ele não escreveu no momento de alegria, queridos e queridas. Não foi no momento de festa. Este autor escreveu este hino no momento mais doloroso de sua vida, quando as suas filhas, saindo para uma viagem, sofreram um naufrágio e morreram. Informado do fato, pegou o barco e, quando chegou ali no local do acidente, vendo ali a sepultura praticamente das suas filhas, e o seu barco sendo açoitado com rigor desmesurado pelas ondas, enquanto a sua alma em compulsão de dor gemia, o Deus que inspira canções de amor nas noites escuras instilou em sua alma esta música: sou feliz com Jesus. Sim, amados, é possível ser feliz neste mundo de catástrofes. É possível. Então, é o que o autor disserta aqui. Este versículo que acabamos de ler aqui nos ordena para que nos alegremos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo tem autoridade para falar isso, irmãos. Este homem de Deus fala isso aqui com muita propriedade. Paulo aqui não é um teórico.
Paulo aqui é um homem experimentado, que como soldado aprendeu na urdidura da luta, no vale da dor, debaixo do chicote do sofrimento, em agonia atroz. Ele aprendeu que a alegria nada pode tirar. Este homem, encerrado atrás das grades, aguardando o momento de sua morte, sofrendo injustiças e abandono das pessoas mais íntimas dele, no momento em que a humanidade, humanamente falando, ele poderia estar curtindo a sua dor, reclamando, murmurando, vivendo ali a desilusão, a frustração. Pelo contrário, ele rompe com um brado de dor, de alegria, de exultação. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por isso eu volto a repetir, este homem fala isso aqui com autoridade, ele fala isso aqui com muita propriedade, num contexto de algozes, de sofrimento, de lutas, de privações. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É esta a reflexão nossa. E o desejo meu é que você que está aí abatida, triste, você mulher de Deus, homem de Deus, possa romper em um brado de alegria, de exultação. Este homem aqui nos ensina, este homem de Deus, ele nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que podemos aprender aqui com este homem de Deus é que ele fala que a alegria é um mandamento em nossas vidas. A alegria é uma ordem, irmãos e irmãs, do Espírito Santo de Deus. Nós, como cristãos, não temos o direito de ser triste. Ele não tem a liberdade de ser triste, porque a alegria é uma ordem, é um mandamento divino. O crente não pode ser aquela pessoa azeda, triste, casmurra, que passa pela vida murmurando, lamentando de tudo. Pelo contrário, a alegria deve explodir em sua alma, tem de banhar o seu rosto, de irradiar sua vida, porque a alegria é um mandamento de Deus. Veja que eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, não, irmãos. Essa loucura que está aí fora. Crente enfrenta luta, sim, enfrenta. O crente tem enfermidade, sim. O crente passa por perseguição, sim. O crente pode bater um sentimento de depressão, de tristeza, sim. Mas mesmo quando vem as lutas, as provações, as tribulações e até o sentimento de tristeza, o crente é alegre, é feliz. Que loucura é esta, pastor? Mas é isso mesmo. Aqueles que já nasceram de novo entendem as coisas espirituais. É o que Paulo diz aqui, queridos e queridas, em 2 Coríntios 6:10. Este homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: entristecidos. Presta atenção. Entristecidos, mas sempre alegres. Parece loucura, não é? Como que a pessoa está tendo perdas, passando por lutas, tribulações, e fica alegre? Mas é isso. A alegria é uma ordem de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com este servo de Deus é a seguinte: que a alegria no Senhor, ela é ultra circunstancial. Entende? A alegria no Senhor, além de ser um mandamento, em segundo lugar, ela é ultra circunstancial. Aqui diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Olha o que diz aqui, gente: sempre. Eu volto a dizer, sempre. Veja que nós temos momentos de saúde em nossas vidas e de enfermidades. Temos momentos de prosperidade, mas também de adversidades. Enfrentamos na vida o nascimento, mas também o luto. Temos momentos de vitórias esplêndidas, mas também tem momentos que amargamos derrotas fatídicas. Mas veja, meus amados irmãos, que o que determina, queridos, o que determina a vida de um cristão, de um crente, não são as circunstâncias, mas como nós reagimos às circunstâncias. E Paulo está nos dizendo aqui que o cristão, nas horas que está no alto do monte, mas nas horas que ele está também nos vales mais profundos e lúgubres da dor, e é nesses momentos: alegrai-vos sempre no Senhor. Veja que ele nos dá exemplo, porque ele demonstra alegria na cadeia. No prelúdio da morte deste homem de Deus aqui, ele estava alegre. Você está enfrentando
enfrentando lutas, minha irmã. Ei, querida, você que está no carro aí, você que está na sua sala, você que está aí nesse quarto escuro, debaixo dessa coberta. Você está sendo perseguida, perseguido, injuriada. Deus está mandando dizer para você: alegrai-vos, alegra-te no Senhor, regozija-te no Senhor, alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Outra coisinha que este homem de Deus nos ensina aqui é a seguinte: ele nos ensina que a alegria do cristão está no Senhor. Por isso que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Quem não conhece o poder de Jesus, quem não teve uma experiência, intimidade com o Senhor Jesus, não sabe o que é esta alegria. Entendeu? Não é uma alegria circunstancial. Essa alegria não é alegria produzida forçosamente. Essa não é alegria de ausência de problemas ou de dor. Essa alegria não está no fato de ter ou deixar de ter alguma coisa. Essa alegria não está no fato de ter um sonho realizado ou a frustração de um sonho. Essa alegria é uma pessoa, escute, essa alegria é uma alegria. É Jesus Cristo de Nazaré, gente. No Senhor. Jesus é a nossa alegria, amados. Jesus é a tua alegria. E quem tem Jesus conhece, experimenta esta alegria. Estamos falando aqui sobre os ladrões da nossa alegria. Você tem Jesus, meu caro. Você já o aceitou como seu Senhor e Salvador? Então louve-o, adore-o e alegre-se no Senhor. Mas ainda não comecei a falar sobre o tema. O nosso tema hoje é os ladrões da nossa alegria. Eu quero dizer que é possível você perder a alegria que você tem. No Brasil nós temos ouvido histórias e histórias de sequestros, de assaltos, violências desses dias. As pessoas estão aí com síndrome do pânico, com medo de sair nas ruas. Nós estamos vendo aí algumas casas onde existem, na verdade, pessoas estão presas nas suas casas, nos seus apartamentos. As pessoas estão optando a morarem em condomínio para se sentirem seguras. Quantos assaltos? E você, como gente de Deus, tem de ter cuidado para que alguns ladrões não roubem, não sequestrem a alegria que você tem. E nós vamos ver quais são os nomes destes ladrões da alegria, estes sequestradores da alegria, e eles têm nomes. Nós temos visto muita gente do povo de Deus cabisbaixo, gente com semblante caído, derrotado, gente amarga, porque estão tristes. E por que está triste? Porque alguns ladrões têm roubado a alegria dos seus corações. Tem muita gente, filho de Deus com semblante caído, e quem sabe é você que me ouve. Tem muito filho de Deus vivendo oprimido, triste, para baixo, angustiado, deprimido, transformando a vida num cenário de dor, de lágrima, de lamentação. Gente que até mesmo articuliza a ideia de que ser cristão é viver uma vida para dentro, sufocada, sem alegria, sem exultação, sem exuberância. Meus amados e amadas, é possível ser espoliado, ser saqueado e ter sentimento que é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, preste atenção, eu quero lhes compartilhar os ladrões então. Quais são os ladrões desta nossa alegria? E aqui, a carta de Filipenses fala destes ladrões da nossa alegria. Cada capítulo desta carta fala de um ladrão da alegria. Qual é o primeiro ladrão da nossa alegria? Está aqui, irmãos. Olha no capítulo 2. Leia para você ver na sua casa aí. Aí você que está no escritório. Aqui diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes, olha para vocês verem, gente, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ouviu o que este homem de Deus diz aqui, amados?
Ele diz: as coisas que têm me acontecido têm antes contribuído. Muitos que estão ouvindo neste momento têm sido marcados por acontecimentos dramáticos. Quem sabe você está enfrentando algum problema aí na sua família, alguma luta, dificuldade. Você tem enfrentado tantos problemas que tem te feito desesperar. Isso acontece com qualquer um do povo de Deus. De vez em quando a gente enfrenta alguns problemas que a gente pensa que não vai suportar. Eu já enfrentei cada tipo de problema. Já passei por luta. E eu pensei que eu não ia suportar. Quem sabe você está no meio aí dessa tempestade. E quem sabe você está passando por uma história difícil, dolorosa, dramática. Talvez você, moça, que sonhou com um casamento bonito. Você sonhou casar com um homem elegante, cavalheiro, sóbrio, sério, responsável, meigo, um homem gentil, trabalhador, cheio de graça, honrado. E você começou um namoro, um romance, com sonho, com poesia. Aí veio o noivado e você casou. E de repente o tempo passou, vieram os filhos e aquele relacionamento que parecia um cenário de filme de Hollywood, de poesia, de beleza, foi se transformando num cenário seco, árido, cinzento. E aquele homem foi se revelando como um homem injusto, ferino, nocivo, peçonhento, irresponsável, mundano. E você está aí vivendo esse dilema seu. E o seu sonho se transformou num pesadelo. E de repente a sua relação se transformou numa relação tensa, pesada, dolorosa. O que tem sobrado aí, minha irmã? O que tem sobrado é só o quê? É só a dor, a frustração. E só Deus sabe como está o seu casamento. Só Deus sabe a sua frustração, desilusão, decepção, desencanto. E você tem tolerado esta relação. Você tem feito de contas, você tem mantido as aparências, mas quem sabe não está conseguindo mais. Quem sabe seu casamento tem se arrebentado nos icebergs das agressões ou separação. E quem sabe toda separação é verdade, é dolorosa. Porque deixa feridas na alma e deixa traumas na mente. A separação empurra os filhos para uma relação de dor, de traumas, de fracasso. Quem sabe isso está acontecendo contigo, minha irmã. E você é gente de Deus, povo de Deus, e você está aí arrebentada, amarga, com a nostalgia, e você tem deixado que estas circunstâncias roube a tua alegria. E você tem de vigiar para que você não seja roubada da alegria que Deus colocou em você. O ladrão da sua alegria, alegria com Jesus, esse tipo de situação roubou a sua alegria com Deus. Mas você tem de despertar que ser feliz não é ter um casamento ou um lar sem problemas. Ser feliz, ser alegre, não é viver maravilhoso, de uma maneira maravilhosa com o marido, com a esposa, ter um trabalho bom, um emprego seguro. A alegria, ser feliz, ser alegre, é ter Jesus. A alegria em Cristo está acima destas circunstâncias de angústia que te oprime, que te faz até mesmo chorar, isolar, desaparecer, esconder. Você está em depressão. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas é loucura a palavra mesmo. E a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pense, irmão, naquele pai, naquela mãe que sonha com um filho e de repente, sabe, aquele olhar daquela criança tenra. Quantos sonhos, quantos projetos, mas de repente, agora as noites indórmitas, madrugadas insones. Pais que investiram tudo, a vida, mas agora o filho está aí, vivendo uma situação de frustração. E talvez é você. Quem sabe você, pai, que vê aí um filho, uma moça rebelde, recalcitrante,
ingrata, esse filho irreverente, mudando a se entregar ao pecado, a se chafurdar no lamaçal pestilento da prostituição. E isso machuca o coração de qualquer pai, de qualquer mãe. Isso fere a alma, isso rasga o coração, isso machuca a vida. Isso pode arrancar, roubar a alegria de um pai, de uma mãe. E quem sabe, mãe, pai, eu estou falando com vocês. E quem sabe isso está acontecendo com você, meu amado. Ó querido pai, mãe, você sofre porque seu filho não está nem aí mais por vocês. Mas não deixe isso roubar a alegria que Jesus colocou dentro do seu coração. Por isso que é importante que nós, como pais, compreendamos que a nossa alegria não está em nossos filhos. A alegria não está em nossos filhos serem obedientes, bonzinhos. A nossa alegria está no Senhor. Talvez você, um empresário, você é um comerciante cristão e agora está aí frustrado com o seu negócio. Quando nós olhamos aqui no centro de Montes Claros, mais de 40 lojas fechadas. Crise. E talvez você é povo de Deus, está aí falindo. Talvez é você que está desempregado. Você chegou, querida ou querido, na bancarrota. Mas escute, nesta manhã ou nesta tarde que você está aí sintonizado, o Senhor quer que você se alegre nele. Você está aí casmurro, casmurra. O que está perturbando você? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual é a circunstância que está sequestrando, roubando a sua alegria? Qual é a sua luta? Talvez você esteja enfrentando uma circunstância dolorosa. Algo que tem ferido você, tem amargado a sua alma, tem apunhalado você aí. Mas a palavra de Deus te diz: alegrai-vos sempre no Senhor, entristecidos, mas sempre alegres. Pense, amados, o que este homem de Deus diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É o que a Bíblia diz em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora precisamos de ver, irmãos, quais são essas coisas, quais são essas circunstâncias de lutas e dificuldades enfrentadas pelo apóstolo Paulo aqui. Ele foi perseguido, mas veja que antes ele era perseguidor do Evangelho. Até o momento em que o Senhor Jesus apareceu para ele e ele foi convertido de uma forma tão extraordinária. E ele começou a pregar o Evangelho ali em Damasco. E depois, para a região da Arábia, e ele ficou 3 anos num seminário intensivo com Jesus. Voltou para Damasco para poder comprovar que Jesus de fato era o Cristo, era o Messias de Deus. E sabe o que fazem? O que eles fizeram com ele? Ele precisou fugir para não ser morto. Já pensou, irmãos? Paulo, novo convertido, agora perseguido pela própria igreja e pelos irmãos. Veja bem, entusiasmado em vez de ser acolhido e amado, foi perseguido. Muitas vezes você, não tolera as mínimas críticas dentro da sua igreja. E você já explode. Você já fica aí todo irritado. Queriam matar Paulo, um novo convertido. E ele pensa no seu coração: eu vou para Jerusalém, porque lá os apóstolos, lá está a igreja mãe, lá eu vou ser recebido, amado e acolhido. E chega lá, os apóstolos olham para ele, olham de banda e não o acolhem. Você já sentiu assim alguma vez? Você já sentiu não acolhido no seu presbitério, no meio da sua igreja, no seu concílio? Já aconteceu com você de querer entrosar na igreja e não conseguir? Já aconteceu de você chegar num lugar e o grupinho se desfazer porque não querem que você fique perto? Você já se sentiu rejeitado alguma vez? E diz aqui que Barnabé o acolhe e o introduz na igreja de Jerusalém. Paulo então é acolhido e amado e começa o seu ministério. E as coisas vão indo bem
pela graça de Deus, e ele pregando com todo entusiasmo, quando o Senhor aparece para ele e diz: Paulo, arruma as malas e vai embora, saia daqui. E ele questiona Deus: mas por que Deus? Ele questiona com Deus: Senhor, não pode. Eu preciso, Senhor, pregar em Jerusalém. Este povo precisa de ouvir a minha palavra. Eu vou dar o meu testemunho. E Deus diz para ele: vai embora, arruma as malas e vai embora, porque eles não vão te ouvir aqui, Paulo. Já pensou, meu irmão? Você ser dispensado da obra pelo próprio Deus? E o pior não é isso. Aqui no capítulo 9 de Atos, versículo 31, aqui diz que quando Paulo arrumou as malas e foi embora, a Bíblia diz aqui, a igreja passou a ter o quê? Paz. E começou a crescer. Já pensou, irmãos, que sofrimento no coração de um pastor, no dia em que ele arruma as malas com a sua família e vai embora da igreja, a igreja explode em crescimento e é uma bênção. Ele começa a pensar que ele era o único estorvo que está existindo. Ele vai para Damasco e fica lá 10 anos no esquecimento, no anonimato, lá invisível. Isso era doloroso para ele. Paulo tinha tantos sonhos. Você já sentiu isso, meu irmão, minha irmã? Escute. De querer fazer a obra de Deus e ser impedido? De não ver as coisas acontecerem? De ver os seus sonhos serem frustrados a cada dia? E aí explodiu um avivamento em Antioquia da Síria. E Barnabé vai chamar quem? Paulo, lá em Tarso. E Paulo vai. Escute. Ele vai chamar Paulo lá em Tarso. E ensina durante 1 ano. E depois desse tempo, diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo apareceu à igreja e falou à igreja. E diz: separai para a obra missionária a Barnabé e a Paulo. Veja que da primeira vez o Espírito Santo pediu para separar Barnabé e a Paulo. Já pensou? Já pensou aqui? Paulo aqui é o segundo. Você já foi o segundo? Você já foi vice? O problema é que alguns pastores hoje já querem ser o titular, né? Alguns querem ser o primeiro. Você já ficou na sombra de algum pastor? Na sombra de alguém alguma vez? Já sentiu isso? Sempre está no time da reserva? Já percebeu sempre ter alguém na sua frente? Deus estava aqui tratando de Paulo, porque existia ainda o velho Saulo nele, algumas réstias do velho Saulo. E veja que ele vai para a obra missionária. E chega um determinado momento que não é mais Barnabé e Paulo, mas sim Paulo e Barnabé. Mas eles vão porque Deus mandou. O Espírito Santo quem separou, quem ungiu, quem capacitou e quem enviou. E eles chegam a Listra e Paulo é apedrejado. Meu Deus, está prestando atenção aí, querido? Paulo foi apedrejado. Ele poderia ter interrogado, ter perguntado e reivindicado igual hoje esses pregadores aí loucos da teologia da prosperidade. Mas como, Deus? Eu não estou fazendo a obra do Senhor, Deus? Algumas pessoas da confissão do positivismo, teologia da prosperidade, né? Poderiam dizer: eu não aceito isso, eu ordeno, eu reivindico, eu exijo de Deus, eu decreto que não aceito essas pedras vir sobre mim, eu repreendo elas no ar. Eu rejeito. Paulo não fez nada disso e foi apedrejado. Tem muita gente precisando de conhecer Bíblia. Tem muita gente dizendo que tomou posse de Isaías 53 e poderia deixar de fantasia, porque este homem aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, o maior intérprete da mente do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. É preciso você entender, viu, querido? É preciso você entender. Isaías 53 ali não está falando de feridas e enfermidades físicas, não. Você tem que entender a Bíblia, entender a simbologia da Bíblia. É preciso aprender com Paulo, minha irmã. Obreiro aí, ó. Missionário, apóstolo. Hein? Hein, pastor? Deixar de utopia. Pare com esse negócio de eu reivindico, eu determino. Pare
Pare com esse negócio de exigir de Deus quem é você. Tem alguns textos na Bíblia que são textos, fatos, experiências, não normas, a serem seguidas e criar doutrina. E tem muita gente vivendo de fantasia teológica, se arrebentando aí, cheio de patologias. Paulo afirma aqui, homem de Deus, que foi apedrejado. A Bíblia diz que eles fizeram um círculo de oração ao redor dele, oraram por ele, e ele levantou e depois saiu da cidade, sem amargura, sem decepção com Deus, sem ficar murmurando, sem determinar, sem ficar cheio de queixumes. Ele prosseguiu a luta. E na segunda viagem missionária, olha aqui, ele quer ir para a Ásia, e Deus diz, você não vai. E ele diz que chega na cidade de Filipos, e eles o apanham em praça pública, bateram nele, humilhou, e o levou para o tronco, e deu nele açoites e açoites. Este homem poderia ter ficado com raiva de Deus, meus irmãos, poderia ter ficado decepcionado com Deus, poderia ter extravasado, estrojetado toda a sua angústia, revolta. Entendeu? Você que gosta de reivindicar, estuda a Bíblia. Preste atenção, você que gosta de uma maneira estúpida de exigir de Deus. Paulo poderia ter dito, como pode isso estar acontecendo comigo, meu Deus? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou realizando aquilo que o Senhor mandou, eu estou fazendo e cumprindo a tua agenda. Por que eu estou sofrendo? Ele não questionou, igual alguns crentes estupidamente fazem. Ele não ordena nada. Paulo simplesmente ora e louva a Deus à meia-noite. Ele vai para a terceira viagem missionária e chega em Éfeso e diz ter lutas maiores que suas forças. Ele quer voltar agora, não para um culto de ações de graças, não para receber louvores, não para ser condecorado como missionário que levou o evangelho para todo o império, mas ele quer voltar para ofertar a igreja pobre de Jerusalém. E ele chega em Cesareia e o povo diz, Paulo, você não vai para lá não, porque o povo está só te esperando para pegar você, Paulo, e te prender lá. E Paulo diz, eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer pelo nome de Jesus. Tem um monte de crentes aí que qualquer crítica, qualquer perseguição, qualquer escândalo, qualquer repreensão do seu pastor, do seu líder, passa a ser crente em casa e não vai mais na igreja. Precisa de conhecer o sofrimento deste homem de Deus que nada tirou a sua alegria. Paulo foi preso novamente. Olha para você ver. Se fosse nos dias de hoje, esse cara é azarado. Conspiraram contra ele, levaram-no para Cesareia, e ele ficou preso 2 anos sendo acusado injustamente. E Deus aparece para ele e diz para ele, tenha coragem, porque importa que você dê testemunho também em Roma. E ele, como cidadão romano, era judeu, mas cidadão romano, ele apelou para ser julgado em Roma. E na viagem, ao naufrágio. Mas como assim? Não foi Deus que mandou ele ir? Tem alguns crentes que vão fazer a obra de Deus e quando o carro fura o pneu, quebra, ao invés de refletir o que Deus quer dizer, diz que foi o diabo que furou o pneu e quebrou o carro. Paulo foi para Roma aqui e em alto mar acontece um naufrágio. Na cabeça de muita gente, isso não dá para entender, para entrar. Porque os crentes hoje, até líderes, pastores, estão com tanta na cabeça, só vitória, só determine, eu exijo meus direitos. Olha para você ver. Como você está fazendo a vontade de Deus, você pode ter tropeço no caminho. Tem muito crente que não aceita isso. E não aceita porque precisa conhecer a Bíblia. Tem tanto crente estúpido por aí que não aceita orar pedindo a Deus a sua vontade. São crentes que poderiam conhecer este homem chamado Paulo melhor. Saiba, meu irmão, irmã, mesmo você fazendo a vontade de Deus, você pode ter tropeços no caminho. Nós não estamos isentos de nada. Que quando o tropeço acontecer, entenda que Deus quer falar alguma coisa.
Em tudo dai graças, todas as coisas cooperam para o bem. Agora, houve um naufrágio, eles chegaram na ilha de Malta, o navio despedaçado, 276 prisioneiros, e eles vão tentar fazer uma fogueira para se aquecer. A cobra, a víbora, vai morder exatamente o único crente daquela caravana. Gente, tinha tanto dedo para se morder, e aquela víbora foi morder exatamente o dedo do homem de Deus, o apóstolo Paulo. Veja, a víbora foi morder exatamente o dedo do servo de Deus, no meio de 276 prisioneiros e mais alguns soldados. Aquela víbora foi morder quem? Paulo. Mas o crente não é blindado? Mas o apóstolo é blindado? Olha esses apóstolos que estão aí no dia de hoje. Eles são arrogantes demais. Eles dizem que são blindados. Olha alguns pastores. Olha esse apóstolo aqui, meu Deus, Paulo. Ele não era blindado? Por que a cobra mordeu logo ele? Alguém poderia ter dito: este homem é pé frio, só dá errado pro lado dele. Quem sabe você que está me ouvindo, está acontecendo sempre coisa ruim com você. Não fica pensando que você é pé frio, não. De repente, abra tua mente, Deus está querendo te mostrar alguma coisa, para lá na frente você entender. Então, olha o que aconteceu com Paulo aqui. Vocês estão me ouvindo, minha gente? Ei, pessoal, crente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo a mensagem? Paulo foi picado por uma víbora venenosa. Picar, morrer. Se fosse entre alguns crentes hoje, alguém diria que o irmão Paulo estava em pecado, que ele não tinha fé. Não é isso que esse pessoal aí irresponsável fala? É porque você não tem fé. Agora veja, ele chega em Roma não como missionário, como queria, mas ele chega como prisioneiro, embora sendo missionário. Tinha de pagar a diária da casa que estava preso. E quando chega lá em Roma, os irmãos ainda o abandonam. E outros começam a sentir inveja dele. E ele chega na igreja e diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, não roubaram a alegria do meu coração, não. Pelo contrário, contribuíram para o progresso do Evangelho, para o crescimento das boas novas do Evangelho. Irmãos, nós não podemos permitir que as circunstâncias adversas determinem, irmãos, a queda e a bancarrota e a morte e o sepultamento da nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você não pode deixar que as circunstâncias roube, vilipendia a sua alma, tirando a sua alegria. Paulo passou por tudo isso e pôde dizer: eu estou alegre mesmo por causa disso. Leia Filipenses. Leiam, meus irmãos, para vocês verem. Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Quando você vê aqui tantas declarações deste homem, que apesar de toda perseguição, açoites, naufrágio, lutas e temores por dentro e por fora, apesar de tantos desprezos, continuou feliz com o Senhor. Oh, glória a Deus. Tomara que essa palavra entre na tua alma. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é imperativo. Isso é uma ordem de Deus. Agora veja, irmãos, que ele diz que as coisas têm contribuído. Que coisas são estas? Primeira, a igreja ficou mais fortalecida para pregar. Eles falavam: este camarada está pregando mais do que nós, vamos pregar também. Segundo, ele é prisioneiro e começa a evangelizar os soldados de elite do imperador Nero. E começa a ganhar os guarda da guarda pretoriana. Nós já pregamos aqui sobre isso. Em terceiro, ele não pode visitar as igrejas e começa a escrever carta. E é por isso que temos tantas cartas lindas no Novo Testamento, as cartas paulinas, como a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses. Não deixe que as circunstâncias que estão te arrodeando, tire a tua alegria. Em terceiro lugar,
Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo porque os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original.
Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me. Eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho." "Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo?" disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus." "Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil", murmurou o pai.
A cirurgia levou algumas horas. Depois que o médico saiu feliz, graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. As coisas que aprendi na vida. Aprendi que não importa o quanto eu me importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. Aprendi que falar pode aliviar minhas dores emocionais. Aprendi que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Aprendi que os membros da minha família são amigos que não me permitiram escolher. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que as pessoas com quem eu mais me importava na vida me foram tomadas muito depressa. Aprendi que devo deixar sempre as pessoas que amo com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejo. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Aprendi que não devo me comparar aos outros, mas com o melhor que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Aprendi que não importa quão delicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que vou levar muito tempo para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Aprendi que eu posso ir mais longe depois de pensar que não posso mais. Aprendi que ou eu domino meus atos ou eles me dominarão. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário, enfrentando as suas consequências. Aprendi que ter paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que me amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise quando eu estiver caído é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ame com tudo o que pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive e o que aprendi com elas do que com quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação, pois poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Aprendi
que não importa em quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu o conserte. Apenas aprendi as coisas que aprendi na vida. Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã?